pessoal, eu tô filmando agora, tá? Ó, presta atenção. Significa energia. Mas quando pensamos em energia, pensamos em muita luz, e muito combustível, e muita energia. Mas bem mais. É claro que você não pode plugar o sol numa tomada elétrica, mas as novas tecnologias, como células fotovoltaicas, turbinas eólicas, combustível de biodiesel de algas e o etanol, são essencialmente a próxima melhor coisa a se conectar diretamente ao sol. Capte a energia do sol e você vai obter a essência da energia renovável. Hoje, a maior parte dos combustíveis vem de fontes de carbono, como as reservas de petróleo. Mas os maiores usuários de combustível do mundo não conseguem o suficiente. A cada dia fica mais difícil e mais caro transportar petróleo e gás pelo mundo. Alguns grandes consumidores de energia utilizam carvão, mas a queima desse carvão suja a atmosfera. Especialistas acreditam que a demanda global de energia aumente pelo menos 50% nos próximos 20 anos, e as emissões de dióxido de carbono podem aumentar em mais de 50%, tendências que ameaçam seriamente a economia mundial e o seu clima. Em 2030, a Índia terá 200 milhões de carros, a China 300 milhões. Ambas as nações também vão precisar de muito mais eletricidade. E se tudo for movido a combustível fóssil, veículos, luzes, cidades, ele queimará uma vez e desaparecerá para sempre. Mas nós temos opções, além do mais, muitas renováveis. Nenhuma fonte de energia única resolverá as necessidades de todos. Soluções que funcionam para um país não necessariamente funcionam para outro. A Espanha tem energia solar, a Dinamarca tem vento, o Brasil fabrica etanol a partir da cana-de-açúcar. Mas uma coisa é certa: a prosperidade requer energia. Hoje, 2 bilhões de pessoas não têm eletricidade ou transporte adequados. Alguns lugares da Terra praticamente brilham com a riqueza energética. As regiões aqui indicam locais com acesso de eletricidade abundante, mas em outros lugares é mais difícil encontrar eletricidade, e isso significa que água potável, assistência médica adequada, educação e emprego também são mais difíceis de encontrar. Alguns dos locais que têm mais falta de energia podem realmente ser ricos energeticamente em termos do seu potencial inexplorado. O que fazemos é procurar maneiras de transformar essa energia potencial em energia renovável. Afinal, vivemos em um planeta energético. Pode parecer um caule de grama comum para você, mas para nós é uma oportunidade. Plantas como essas são agregadores naturais de energia solar. À medida que crescem, as plantas convertem a luz solar em energia e a armazenam em suas folhas e caules. O truque é descobrir como transformar esse crescimento em energia limpa e renovável. Por causa da nossa pesquisa, talvez não demore muito para você alimentar esses com isso. Porque realmente o combustível nos carros movidos a bioetanol é pouco mais do que pura luz solar. E isso nos leva de volta ao começo. O sol, sempre presente, mostra o caminho. Essa é a era da inovação, de empreendedorismo, da imaginação. Precisamos transformar a maneira como aproveitamos e usamos a energia de tecnologias envelhecidas do passado em estratégias ousadas e renováveis para
futuro. Bom, pessoal, vocês sabem dizer a imagem aqui que eu estou mostrando para vocês? Eles estão falando todo tipo de energia. O Sol, nossa principal fonte de energia e principal fonte de vida aqui no nosso planeta. Mas O Sol e a Lua. o Sol e a Lua? Não. Já vou explicar mais para vocês sobre a Lua. Mas, além de ser fonte de energia, de vida, ele é responsável por vários fenômenos atmosféricos que acontecem aqui no nosso planeta. O que vocês estão observando ao redor dele, são essas manchinhas branquinhas, parecem até raios. São chamados de ejeções solares. São partes do Sol que estão se desprendendo dele. Isso é comum, acontece até com uma certa frequência. É como se fosse uma película dele se soltando. Quando essas partes do Sol se desprendem, elas se espalham pelo sistema solar e, como consequência, atingem os planetas. E isso inclui atingir o nosso planeta. Quando chega aqui na Terra e entra em contato com a nossa atmosfera, essas pequenas partículas do Sol criam um fenômeno chamado aurora. Vocês já ouviram falar nas auroras? Meteoro? Aurora boreal, A gente. aurora boreal seria essa que eu estou mostrando agora. E a aurora austral, que acontece aqui no hemisfério sul. A aurora boreal acontece lá no hemisfério norte, onde a gente consegue observar da Noruega, da Finlândia, da Islândia, do Canadá. A aurora austral, que acontece aqui no hemisfério sul, a gente consegue observar, por exemplo, do Chile, da Argentina. Para quem não conhece a aurora, tem uma foto aqui para mostrar para vocês. Quem aqui não conhece a aurora? Vou passar devagarzinho, então cadê? Não, inclusive é turismo. As pessoas saem à noite na neve para caçar a aurora. Viu? Muito lindo. E assim já apareceu alguns filmes. O irmão urso também tem. No irmão urso. Eu já assisti um desenho com esse negócio. É o irmão urso. Eles têm uma aurora muito bonita. Aí o céu fica verde, azul, Acho que amarelo. na Terra já aconteceu isso, né? Todo dia acontece. Que vocês estão vendo é Quase o todo mesmo dia. que está aparecendo nessa imagem. Só que só aparece lá, naquele país. Lá. Então, essas coisas coloridas que a gente vê no céu, nada mais são do que essas partículas do Sol se fundindo ali na nossa atmosfera. Por que nós vemos ele colorido? Porque o nosso Sol ele é colorido. Ele possui todas as cores do arco-íris. E cada cor representa um elemento químico que compõe ele. Então, esse verde seria o hélio, o laranjadinho seria o hidrogênio. Pode perguntar. Vamos só explicar para eles uma coisinha? Pessoal, no Brasil, a nossa localização não permite enxergar, né? Esses países, eles estão na parte superior da bola, do globo. Então, imagine que nós estamos bem no meio, no centro, perto da linha do Equador. Depois a professora mostra lá na escola o que é a linha do Equador. Então, nós não enxergamos, não é só porque está longe, é por causa da nossa posição no planeta. Você quer falar alguma coisa sobre a posição? Eu ia falar sobre isso. Tá bem. Pessoal, vamos fazer assim, eu vou explicar, aí no final, se ficar alguma dúvida, algo que eu não falei para vocês queiram perguntar, aí eu deixo perto da pergunta para você. Ó, aí quando nós observamos o céu colorido, é porque essas composições do Sol, elas estão se fundindo e as cores ficam mais evidentes para nós, né? Aqui nós estamos vendo a aurora boreal no hemisfério norte, que é a aurora austral aqui no
cima e embaixo. Tá vendo? O verdinho, em cima e embaixo. Eu acho que ele é mais amarelado, né? Ou por causa da distância que ele fica, a gente enxerga dessa cor. Você explica para eles a composição do Sol, que muitos acham que o Sol tem fogo, essa questão. Sim, mas alguns não sabem. É só pra gente relembrar, Alexandre. São gases. De energia. Nossa, energia, isso mesmo. Vocês sabem que se voltar na imagem do Sol. Pessoal, ela vai explicar a composição do Sol. Isso que nós estamos vendo, o nosso Sol nada mais é que uma estrela, assim como qualquer outra estrela que a gente observa no nosso céu. E ela é algo que nós poderíamos tocar, não é algo flamejante de fogo que a gente vê na cozinha. É uma bola muito, muito quente, uma temperatura elevadíssima e que irradia muita energia. E uma temperatura super alta. Então, por exemplo, a temperatura hoje do nosso planeta é controlada pelo nosso Sol. Tá? Todas as estrelas que a gente observa no nosso céu são estrelas assim como o nosso Sol, ou até maiores do que ela. A gente pode pegar fogo. Se nós sairmos, pessoal, do nosso planeta e em direção ao Sol, a temperatura vai elevar tanto que a gente morre, a gente derrete. Mas não significa que nós estamos pegando fogo. Sabe quando está muito quente, a gente sai lá fora e o nosso corpo aquece? Porque o ambiente está quente no verão. Vocês não soam demais no verão? Porque está quente, né? É mais ou menos isso, só que muito pior quando a gente se aproxima do Sol. Oi? Eu acho que a gente precisa de oxigênio. Sabe esse ar que vocês estão respirando? Estão sentindo esse ar que vocês estão respirando? Ele é chamado de oxigênio. Isso não existe fora do nosso planeta, lá no Sol, tá? Por isso que não tem fogo. Isso mesmo. E para que exista fogo da fogueira, o fogo do fogão, a gente precisa de oxigênio. E se não tem oxigênio lá no espaço, como que o Sol pega fogo? Ele não pega fogo. Ele só é muito quente. O que faz ele ficar quente? Energia. As explosões dos gases que estão em constante movimento, né? Isso. Estão brigando entre eles ali e explode. Isso. Lembra que eu falei para vocês que o Sol é colorido? Lembra? E cada cor do Sol representa um elemento Não químico. bate o pé que faz Por barulho. exemplo, o oxigênio é um elemento químico, mas a gente não tem nada. Então, hidrogênio, hélio são elementos químicos que compõem o Sol. Então, esses elementos eles ficam se fundindo um com o outro. E isso faz gerar calor. E por isso que o Sol é tão quente. Tudo bem até aqui? Entendido essa parte? Então tá bom. Vocês já viajaram de avião alguma vez? Sim. Quem já viajou de avião? Foi tranquilo? Experiência? Foi gostosa? Eu fui quando eu vi. Oi? Eu fui quando eu era bebê. Eu fui quando eu tinha 5 anos. Então, quem viaja de avião e lembra dessa experiência? Vocês sentaram na janela? Sim. Vocês conseguiram ver outros aviões próximos a vocês?
dá expulso. Tá, e Como funciona o fluxo de viagem de avião? Todos os aviões ao mesmo... Não, gente. Ela está perguntando porque são muitos aviões voando ao mesmo tempo. Presta atenção na pergunta. O que eu estou mostrando para vocês são aviões. Tudo mais aviões do nosso planeta. Eu acho que os alunos ainda não entenderam que ela está explicando do planeta inteiro. Não é só do Brasil. É muitos países, né? São muitos países. Ó, pessoal, nessa imagem eu deixei a mesma imagem para que todo mundo possa ver, tá? Aqui embaixo nós temos o Brasil, tá? Ó, o país que nós moramos, nós estamos aqui, um pouquinho aqui embaixo. Aqui em cima nós temos os Estados Unidos, só para vocês conseguirem se localizar. E todos esses pontinhos amarelos são aviões, tá? São aviões aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Vocês viram que o fluxo de noite era bem menor do que agora de manhã. É período do meio-dia. Olha quantos aviões circulando nessas duas regiões. Vou fazer agora uma volta ao redor do planeta para vocês verem como é o resto do mundo. Alguém que já ouviu falar na ilha chamada Havaí? Esse aqui é o Havaí, tá, pessoal? Olha quantos aviões saem e chegam no Havaí. Vai ser pequeno, só que de perto é grande. Ó, aqui embaixo nós temos a Austrália. Aqui já conseguimos ver a China e o Japão. Olha quanto avião chegando, gente. Olha lá. China, a Coreia. Cada risquinho desse é um avião, tá? Cada risquinho. Oi. É ao vivo não, né? É gravado. Não, esse é registrado. Esse é de 2023? 2010. 2010. Agora deve ter muito mais, né? Porque 15 anos depois, né? Nós temos Olha a Europa. Olha a Europa. vários países da África e aqui em cima vários países da Europa. Meu Deus. Só nessa data aqui, Que ó, loucura. janeiro de 2010, foram registrados mais de 87 mil voos, tá? Como Por que que não vocês bate, acham né, que esses gente? aviões aí, ó, eu deixei a imagem parada, entre a Europa e os Estados Unidos aqui do lado, Que tá? loucura, meu Por Deus. que vocês acham que esses aviões não estão batendo um no outro, se são tantos? Muito bem, parabéns. Rotas. Às vezes, eles precisam seguir exatamente a mesma rota. Só que não acontece deles colidirem porque eles estão em altitudes diferentes. Se eles estão seguindo o mesmo caminho ou vão se encontrar, eles não podem estar na mesma altitude, porque senão vai bater Que no loucura. né? Correto? Então eles estão em altitude diferente. Por isso que eu perguntei para vocês se vocês viram outros aviões próximos ou em cima ou embaixo de vocês, porque acontece da gente encontrar. Essa imagem dá a impressão às vezes que eles estão colidindo, tá? Mas não significa que está acontecendo acidente, né? Só estão em altitude diferente mesmo. Pessoal, a maioria dos aviões que circulam o mundo todo estão só entre os Estados Unidos e Europa, sabia? Mais de metade desses 87 mil é só ali, ó, na Europa, na França, na Inglaterra, na Itália e entre os Estados Unidos. Quando vocês forem viajar de avião aqui, ó, quando vocês forem uma segunda vez, uma terceira ou pela primeira vez, não se preocupem, tá? Mesmo sendo tantos aviões assim, ainda é uma das formas mais seguras de viajar no mundo. Não é se estourar pra cair nele. Ah, mas olha lá no avião. É difícil acontecer um acidente. É só o filme. Pelo filme pode congelar tudo. Ah, tá. Eu acho que lá Mas é bem difícil. há muitas altitudes acima da nossa
Mas está acontecendo nesse momento esse mesmo movimento, isso com certeza. Mas esse é o gravado. E galera, agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens de sondas. Sondas, geralmente elas existem para monitorar o que é fora do nosso planeta, como os outros planetas, como o nosso Sol, como as luas, as estrelas. Eu vou mostrar para vocês um planeta do nosso sistema solar muito importante para nós. Que lindo, gente. Qual é? Júpiter. Ele também é conhecido, pessoal, como gigante gasoso, porque ele é o maior planeta do sistema solar e ele é feito de gás. Então, o que nós estamos vendo seria gás e poeira de Júpiter. Somente o núcleo dele, que é o meio dele, é feito de uma bola rochosa. Rocha. E aqui no lugar? Oi? Isso aí. Sim, gás e poeira. Tem mais chance de ficar. Galera, no universo, quanto maior a massa, maior a atração. Isso significa que quanto maior o planeta, por exemplo, mais fácil dele atrair objetos, coisas do universo para dentro dele. Então, ao redor do nosso planeta, do Sol e de outros planetas aqui no sistema solar, há diversas rochas, consideradas cometas e asteroides. São pedaços de rocha gigantescos que poderiam colidir com o nosso planeta. Dependendo do tamanho, poderia até causar um desequilíbrio no nosso planeta se caísse dentro da Terra. Só que isso não acontece porque existe Júpiter. Como ele é o maior planeta do sistema solar, ele atrai esses pedaços de rocha para dentro dele e são destruídos por Júpiter. Aí surge a poeira que eu comentei com vocês. Toda essa poeira que a gente vê são pedaços de rocha que foram destruídos por ele. Esses círculos pequenininhos que vocês observam ao redor dele, bem pequenininhos, e tem esse específico aqui, são tempestades. É tempestade parecida com a nossa aqui na Terra, só que bem maior e muito mais intensas. Essa que estou mostrando é atualmente a maior tempestade de Júpiter. Ela está há mais de 300 anos em atividade, de ano. Nossa. Só para vocês terem uma noção do tamanho dela, cabe em aproximadamente 3 planetas Terra. E o que ele faz? Só dentro dessa tempestade. E o que ele faz? Bagunça. Vento, né? Muito vento. É que tem uma tempestade aqui no nosso planeta. Ele destrói tudo por onde ele passa, ele destrói, né? E deixa eu te perguntar, o núcleo do planeta também é gasoso? Ele é 100%? Ah, o núcleo, tá. Entendi. A lua tá muito contaminada? A lua? A lua tá muito contaminada? A Lua? É. Ah, na Terra já? Desliguei. Tá. Calma lá, que é Terra. Alguma dúvida, pessoal? Pergunta não. Esse negócio que tá girando, que faz todo o negócio ficar aqui girando? Esses negócios, esses movimentos ao redor da Lua são tempestades também. Galera, agora eu vou sair do sistema solar e vou mostrar para vocês uma imagem da nossa galáxia. Ó, Olha a Terra! essa faixa azul que vocês estão vendo aqui desse lado é o trecho da galáxia que nós habitamos, tá? Nós vivemos nesse espaço aqui. Já essas manchinhas verdes que vocês estão vendo desse lado são as nebulosas. Nebulosa, pessoal, é conhecida como o berço das estrelas. Elas são umas nuvens de gás. Igual essas nuvens que a gente vê no céu, só cheio de gás. Esses gases eles ficam se fundindo um ao outro e a partir disso nasce uma estrela. Então, todas as estrelas do nosso céu, inclusive o nosso Sol, nasceu de uma nebulosa. Aí esses outros pontinhos brilhantes ao redor da imagem são estrelas aqui da nossa galáxia. Isso é azul. Essas são nebulosas também. Ó, além da nossa galáxia, eu preciso mostrar para vocês uma outra galáxia, vizinha nossa. Essa aqui, pessoal, é a Andrômeda. É a galáxia mais próxima que nós temos aqui da Via Láctea.
aproximadamente 1 trilhão de estrelas. É muito, muito, muito mais do que o Mas globo não é que infinito, existe né? aqui. Oi? É infinito? Parece infinito. Mas não é. Não sei. Talvez. E, pessoal, sabia que os cientistas descobriram que essas duas galáxias elas estão viajando em direção à outra? Então, daqui a pouco, a galáxia que a gente vive, a Andrômeda, a Via Láctea e a Andrômeda, elas estão viajando em direção à outra, elas vão colidir e se transformar em uma galáxia só e vão viajar as duas universos sozinhas, juntas. Só que não se preocupe que a gente não estará vivo ainda para isso, vai demorar muito para acontecer. E galera, vocês já pararam à noite para observar as estrelas? Sim. E isso amarelo? Vamos explicar. Vocês perceberam que as estrelas elas possuem cores diferentes umas das outras? Tem a amarela, a vermelha, Vocês sabem o que isso significa? Essas cores? As cores das estrelas, pessoal, indicam a fase da vida que elas estão, tá? Elas se encontram. As estrelas azuis são consideradas estrelas jovens, no comecinho da vida delas, assim como vocês. Se fossem uma estrela, se vocês fossem uma estrela, vocês seriam da cor azul. As estrelas da metade da vida são consideradas estrelas amarelas. E as estrelas que estão no finalzinho da vida são consideradas estrelas vermelhas. Já estão morrendo, tá? No finalzinho da vida, quase mortas. Qual fase da vida vocês acham que está nessa estrela aqui no nosso Sol? metade. Por quê? Por quê? Porque ele é amarelo. Ah, isso Se mesmo. for tirar pra Nós chamamos ele de uma estrela amarela porque ele está na metade da vida dele. e grande. Ele tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Tem mais uns 5 ainda para existir. Então isso é metade da vida dele. Isso é, quem vive mais de uma estrela ou um sol? Que vive mais? Depende. As estrelas são de tamanho diferente. Quanto maior, mais ela vive. O nosso Sol é considerado uma estrela muito, muito, muito pequena. Então ele vai viver bem menos do que outras que a gente encontra no céu. Tá? Alguma dúvida? Eu tenho. O que são esses velhinhos vermelhinhos? Vermelhinho? Laranja com vermelho ali. Esse ponto parece forte. que eles estão morrendo. Tá? Pessoal, o nosso Sol, quando ele morrer, ele vai expandir de tamanho. Isso significa que ele vai aumentar muito de tamanho. Ele vai engolir os 4 primeiros planetas próximos a ele. Já pensaram em dizer quais são eles? Neném vai morrer? Sim. Neném vai morrer? Tá. Neném vai morrer? Júpiter não, Júpiter não. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. São os 4 primeiros planetas ali próximos ao Sol. O Sol vai engolir eles. Desses 4 planetas
seria aquilo que atrai algo para próximo de nós. Por exemplo, o que faz a gente pisar no chão hoje é a Lua. Não é a gravidade da Terra. O núcleo da Terra, lá dentro, está atraindo a gente para baixo. Então isso faz a gente pisar no chão. Se não tivesse gravidade aqui, sabe como a gente estaria? Flutuando. Como os astronautas vão quando estão na Lua. Quando não tem gravidade, eles estão flutuando sobre ela. Então o que atrai o nosso planeta? Tem muita gravidade, acaba atraindo essa bola aqui, ó, que é próximo de nós. Porém, ela também possui gravidade, um pouquinho. Sabe que é o suficiente para ela conseguir se afastar do nosso planeta? Todos os anos, a Lua se afasta uns 3 centímetros, mais ou menos essa distância aqui, ó, do nosso planeta. E sabia que vai chegar um determinado tempo que nós não teremos mais ela? Ela vai sair daqui do nosso redor, da nossa órbita, e vai vagar o universo sozinha. E a gente vai ficar aqui, no nosso planeta, assim, na Lua. Mas vai demorar muito. E até lá, não vai ter mais ninguém morando aqui na Terra. A gente vai ter morrido tudo. Tá? E com as crianças já vai ter acabado. Aí eu queria falar isso que eu falei dela. Legal. Ei, não existe uma possibilidade. Será que não aconteceu a mesma coisa com a Lua, igual vai acontecer com o Sol daqui 5 bilhões de anos? Possivelmente, prof. Ele... Uma estrela branca e flutuando e tipo assim, que ela deve ser muito mais antiga do que o Sol e a Terra, e aí provavelmente aconteceu a mesma coisa, já aconteceu com a Lua, o que vai acontecer com o Sol. Então, quando o Sol deixar de existir, na expansão dele, ele vai consumir a Terra e possivelmente a Lua, que ainda vai estar próximo de nós. Então, ele vai deixar de existir. Aí se torna uma coisa só. Isso mesmo. Então o Sol, na verdade, nunca vai deixar de existir, né? Ele vai se transformar em uma outra... Em uma considerada anã branca, que é uma bola branca que vai vagar o universo. Mas só que sem calor, sem energia. Como se fosse um planeta. Isso, né? Isso mesmo. Porque a Terra é isso, né? É uma bola sem energia. Nós usamos a energia de um outro astro, não é? Isso. Nós, sem o Sol, a gente não aguentaria, acho que mais que 6 meses, né? Porque a gente ia ficar sem alimento Ia e... demorar 8 minutos, na verdade, para acabar a luz aqui no nosso planeta. Nossa. Porque demora tempo para essa luz vir aqui. E daí ia acabar o calor. Daí não ia ter luz para consumir os alimentos. É mais ou menos esse período mesmo. Em pouco que é o nosso tempo fim. acabaria a comida, que já tem, e aí as pessoas morrendo de frio, porque que nem na Rússia as temperaturas são muito baixas, né? E se as pessoas não têm aquecimento de diesel ou de eletricidade, elas morrem de frio. Né? É bem distante da nossa realidade, mas aqui a gente morre de calor, porque ficamos 2, 3 dias sem luz, a gente já se desespera, porque o calor é insuportável, né? Só existe mesmo prazer. Né? E claramente ela tem. Seria meu sonho. Pessoal, vocês têm dúvida para perguntar para a professora? Não? Estão vendo esse lado aqui da Lua? Olhem para ele. Presta atenção nele. Estão aprendendo. Olhem aqui para esse lado aqui da Lua, pessoal. Presta atenção nele. Tá vendo? Aí fica tudo metal. Esse lado que vocês estão vendo da Lua, que vocês acabaram de ver, Então os desenhos. vocês nunca viram ele daqui da Terra. Olha. Nem vocês, nem eu, ninguém nunca viu ele daqui da Terra. Porque ele não é visível para nós. Ele é conhecido como o lado oculto da Lua. Não bate o Nós não pezinho. observamos esse lado da Lua, porque a rotação seria o giro em torno do próprio eixo. Então seria esse movimento que elas fazem, tá? Da Terra e da Lua é sincronizado. Elas fazem exatamente o mesmo movimento ao mesmo tempo. E isso nos permite observar
atacar os humanos, porque eles iam já acabar com a espécie dos humanos, então eles Vou existiram. explicar depois pra você como é isso aí. Ele quebrou uma rocha bem grande, e foi uma velocidade tão rápida que pegou fogo. E bateu na terra e explodiu. Explodiu? Mas como ele estava porque a força foi muito forte. Acabou com os dinossauros. Deixa eu explicar mais uma coisinha sobre isso pra você. Pode falar. Outros planetas ao nosso redor? Não, só a Terra e a Lua. Aí tem os outros planetas do sistema solar ao redor do Sol. Você está falando da composição do planeta? Das rochas, assim? Eu não entendi tua pergunta. A aurora, ela entra na nossa atmosfera, mas são elementos que compõem o Sol. Ó, olha para aquilo que está saindo. Você enxerga aquele filete de luz? É a mesma coisa. Só que em vez de ter o sol, é o aparelho que está emitindo a imagem. É uma espécie de um filme, de uma imagem. Só que acontece de forma muito grande por causa do sol, que é imenso. Galera, os meteoros, os pedaços de rocha, Segura aqui pra mim. eles são atraídos pela gravidade. Fica assim, Quando eles braço. passam Aí, fica por segurando, próximo da assim. Lua, eles acabam caindo Isso. dentro dela. E é daí que surgem todos esses buraquinhos e essas manchas que vocês estão vendo. Eu vou mostrar um vídeo para ficar mais clara essa informação para vocês. Isso daí é uma cheia? É a Lua. Não, a Lua cheia a gente vai ver parte dela. Eu vou acelerar para o vídeo em inglês e é um pouco demorado. Mas olhem só, esse aqui é o começo da formação da Lua. Tá? Essa aqui é ela. Opa. Essa é a Lua natural, sem nenhum tipo de meteoro que caiu sobre ela. Esse é o formato dela, sem buraquinhos, sem manchinhas. Agora olhem ela sofrendo várias chuvas de meteoros. Essas marcas do daí é queimadura. Mais ou menos isso. E cada vez que bate os meteoros, é uma rocha que quebra um pouquinho, que faz Isso assim, mesmo. que faz a terra. Vocês viram quantos meteoros caíram na Lua para a gente ver hoje? E cada vez que bate, parece que vai lava, queima ela, parece um monte. Vocês Tá viram na quantos? superfície. É isso que tornou a Lua que a gente vê hoje. A Lua foi uma das mais que sofreu, porque a Terra só foi explodida, não sofreu. Só que a Lua sofreu porque ela não foi explodida. Se a Lua vai existir, a forte terra, se a Lua vai existir, Movimenta muito. Deixa eu perguntar pra mim. Pessoal, então eu finalizei a sessão de ciência na esfera com vocês. Nossa, essa sessão durou quase 1 hora com vocês. Se vocês quiserem tirar fotos e me fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Eu vou ficar por aqui com vocês. Deixa eu te perguntar uma coisa do sistema, do satélite, né? Você tem que mostrar